pessoal da segunda série, professor Antônio novamente aqui com vocês e trazendo novidades. Galera, semana 16, semana 17, tá? Nós vamos trabalhar com o SPE Revisa. Então, iniciando agora na semana 16, nós vamos ter 2 vídeos na semana postado para vocês, que nós vamos fazer uma mega revisão do bimestre. Então, no primeiro bimestre, semana 16, segundo bimestre, semana 17, abordando um pouquinho aí de todos os conteúdos abordados em cada bimestre, em cada volume, né, no volume 5 e depois no volume 6, lá na semana 17. Então, eu selecionei alguns exercícios, né? Esse nosso primeiro vídeo, nosso primeiro encontro. A gente vai trabalhar no volume 5, na unidade 9, tá? Que abrange ali nomenclatura científica, regras de taxonomia, nomenclatura e desenvolvimento embrionário dos animais, tá? Então, eu espero ter contribuído aí de maneira eficiente para a gente revisar esses conteúdos. Alguns exercícios podem ter vindo repetidos? Pode, mas são exercícios ali que a gente considera importante para revisar esses principais assuntos, tá bom? Então, a gente vai trabalhar em cima apenas do nosso livro de atividades, tá bom? Então, se ainda não pegaram, dá um pausazinho no vídeo, vai pegar o material e vamos começar a ver o nosso primeiro vídeo de revisão da semana 16, trabalhando então no livro de atividades, volume 5, unidade 9. Bora lá! Pessoal, lá na questão 1, então, né, da página 8, a gente vê ali, ó, em setembro de 2012, o zoológico de Novosibirsk, na Sibéria, né, na Rússia especificamente, apresentou um fato inusitado para o mundo. O nascimento de Kiara, uma leligre, né? O pai dela, Sam, um leão africano, e a mãe Zita, um tigre híbrida entre leão, né? No caso, a espécie Panthera leo, e uma tigresa Panthera tigris. Em relação ao ocorrido, responda às questões. Leões e tigres pertencem ao mesmo gênero, Panthera. Ótimo. Então, é possível afirmar que pertencem obrigatoriamente à mesma família? Daí sim, né, gente? Lembrando aquele esqueminha lá do tal do reficofage, que grande maioria de vocês usa para lembrar, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, é uma teoria de conjuntos, né? Onde um vai englobando o outro. Dessa forma, obrigatoriamente, eles pertencem à mesma família, tá? Então, no caso sim, as classificações para reino, filo, classe, ordem e família devem ser as mesmas para esses taxons, essas categorias taxonômicas. O que vai mudar depois vai ser em relação à espécie, ao epíteto específico, tá? Podem pertencer a outro gênero também, o gênero Felis, por exemplo, que é o gênero aí dos gatos domésticos, tá? Então, a nomenclatura vai ser a mesma, digamos assim, até família, né? E nisso eu posso alterar o gênero e dentro do mesmo gênero diferentes epítetos específicos classificando diferentes espécies, tá? Então família ela agrupa gêneros diferentes, ok? Vamos ver então, letra B. Por que é incorreto afirmar que o nome da espécie do tigre é tigris? Gente, isso é um erro bem comum que acaba acontecendo com a gente às vezes, de citar, de comentar apenas o epíteto específico. Não. Um nome de uma espécie ela é composto por 2 nomes, lembra? É uma nomenclatura binomial, uma regra internacional, tá? Então ali, ó, porque o nome de uma espécie é binomial, sendo, portanto, Panthera tigris. E vamos lembrar alguns conceitos rapidinhos de espécie, já que a gente está falando nisso, esses animais, esses leligre, né? Eu posso considerar esse indivíduo uma espécie? Não, né? Por quê? Porque qual que é a definição de espécie? Indivíduos semelhantes que cruzados entre si formam indivíduos férteis com capacidade de reprodução, capacidade de perpetuação dos seus semelhantes. Aqui não, aqui eu estou formando um animal híbrido estéril, tá? Uma modalidade então de esterilidade pós-zigótica, porque chega a se formar o zigoto, desenvolver o embrião, mas ele é estéril, beleza? Vamos para a próxima questão? Aqui, na verdade, minto.
eu peguei do nosso livro de atividades essa categoria taxonômica, né, os taxons, para a gente ver bonitinho, né, como a gente pode classificar a Panthera tigris, por exemplo, que a gente trabalhou na questão anterior, né? Então, em relação a domínio, né, proposto por Itaker, domínio eucária, que abrange os indivíduos eucariontes, né, com delimitação do núcleo na presença de carioteca, e ali, né, a reina animalia, o filo Chordata, já que é um craniata, né, é um vertebrata, a classe Mammalia, a ordem carnívora, a família Felidae, dos felinos, né? E dentro da mesma família, você viu que eu tenho o gênero Panthera, mas tem outros gêneros também, como o gênero Felis, que foi citado, né? E a espécie ali, a Panthera tigris, que foi trabalhada com regra de nomenclatura, gênero com letra maiúscula, sublinhado, latinizado e assim por diante, tá? Então a gente vê aí, inclusive, né, na ordem decrescente de domínio à espécie, uma perda de biodiversidade, digamos assim, de variabilidade, né? Porque eu estou trabalhando com uma espécie. Na ordem crescente, que é de espécie a domínio, eu tenho o aumento da biodiversidade, o aumento da variedade, porque de uma espécie eu passei para 5 reinos, 3 domínios, tá? Então isso aumenta. Ordem decrescente, domínio, espécie. Ordem crescente, espécie, domínio. Agora sim, a próxima questão, né? Então vamos lá. Questão 2, ainda na página 8. Sobre as denominações Canis lupus lupus, Canis lupus arabis, Canis lupus familiares, assinale o que for correto. Então, gente, o que a gente observa nessa questão, né? Uma nomenclatura trinomial, toda ela composta por subespécies, tá bom? Porque o subespécie, ele vem após o epíteto específico em letra minúscula e sem parênteses. Se fosse um subgênero, ele estaria entre o nome genérico e o epíteto específico, com letra maiúscula e circundado por parênteses, tá ok? Então aqui eu tenho exemplo de 3 subespécies, beleza? Então vamos lá. Número 1. Indicam populações diferentes de uma mesma espécie. Sim, então eu tenho subespécies de uma mesma espécie. Qual a espécie? Canis lupus. Então eu tenho a subespécie lupus, que é o lobo, né, mais conhecido, digamos assim, antártico, o lobo árabe, né, e o cão doméstico, né, familiares. Beleza? Número 2. Refere-se a 3 subespécies de 3 espécies de um mesmo gênero. Não, galera, olha ali, ó, são 3 espécies diferentes, tá? Referem-se a 3 subespécies de 3 espécies de um mesmo gênero, tá bom? Eu tenho subespécies diferentes, tá bom? Canis lupus lupus, Canis lupus arabis e Canis lupus familiares. Já a questão número 4. Indicam 3 subespécies de uma família. Sim, família Canidae, tá? Todos, né, os indivíduos pertencem à família Canidae. 08. Refere-se a 3 subespécies de uma espécie. Também, né? Lupus arabis e familiares, tá? Não são consideradas denominações científicas. São, né, gente? Isso é uma nomenclatura internacional, né? Uma denominação científica internacional composta ali por subespécie. Muito bem, lá na questão 6, então, gente, agora na página 9, tá? A gente vê ali, ó, em uma aula experimental, um aluno do curso de Ciências Biológicas constatou que os 5 organismos assinalados apresentavam as seguintes características, tá? Então, para a gente ver aí, fazer uma revisão dos 5 principais reinos, tá bom? Então, vamos ver a letra A ali, vamos seguir a nossa ordem, tá? Então, tem carioteca, então é o eucarionte. Tem parede celular? Não. Opa, pode ser um animal, né? Sem parede celular. É heterótrofo, beleza. Pluricelular e forma tecido, é um eumetazoário. Eumetazoário, reino metazoa. Então, A condiciona a um animal. Ótimo. Letra B. Tem carioteca? Não. Opa, esse é fácil, né, gente? Único reino
que não possui carioteca, que não possui núcleo definido por membrana nuclear, é o reino Monera, o reino das bactérias, tá? Letra C. Tem carioteca, beleza, eucarionte, parede celular em alguns representantes, autótrofo e heterótrofo, unipluricelular e forma tecidos? Não. Olha, autótrofo e heterótrofo, unipluricelular. Lembra das algas unipluricelulares, dos protozoários? Então vão pertencer a qual reino? Prototista. Beleza? Letra D. Tem carioteca, beleza. Tem parede celular, ótimo. Ele é heterótrofo e unipluri e não forma tecido também. Puta, heterótrofo, uni e pluri com parede celular. Lembra dos fungos, lembra das leveduras que são unicelulares, né? São heterótrofos, não possuem clorofila. Dessa forma, reino fungi. E na letra E, né? Faltou o que para eliminação ali? Tem carioteca, tem parede celular à base de celulose, é autótrofo único exclusivamente, pluricelulares e forma tecidos, reino plantae, obviamente, tá? Reino que pertence ali às plantas. Então, a alternativa correta está na alternativa letra A de Antônio. Beleza? Vamos lá, pessoal. Questão 8, falando um pouquinho aí da parte de classificação, da parte de nomenclatura científica também, mas com alguns quesitos aí da taxonomia, da sistemática e da filogenética. As características primitivas apresentadas por mais de um grupo são denominadas plesiomorfias, características antigas. Próximo slide a gente vai trabalhar numa árvore filogenética aí que eu vou construir para vocês, para a gente entender um pouco dessa nomenclatura, tá? Então, uma característica derivada, uma característica nova que surgiu num clado, num ramo da árvore filogenética, né, que o outro não tem, que não estava presente no ancestral comum, mas aparece na nova ramificação, no novo clado, é uma apomorfia, tá? Em relação ao grupo que apresenta um ancestral comum apenas, mas não inclui todos os seus descendentes, é um grupo parafilético, tá? Enquanto o grupo verdadeiro, né, o original, digamos assim, que apresenta um ancestral comum e todos os seus descendentes, é o monofilético, tá? Então, vamos analisar essa árvore filogenética. Bom, esse esqueminha, pessoal, eu que montei para vocês, né? Para a gente não ter problema nenhum aí com créditos e assim por diante, a gente consegue ver aqui, ó, em vermelho, tá? Répteis com aves é o grupo monofilético, um grupo que a gente chama de verdadeiro, que todos os representantes relacionados a um ancestral comum, tá? Então eles têm origem ali a partir da mesma bifurcação, do mesmo ramo. Mas eu quero separar apenas os répteis, tirar ele do grupo das aves, sabendo que as aves estão juntos aí. Dá para se alterar, né, o processo de filogenia aí, baseado na filogenia, que estuda os caracteres evolutivos, não só as características morfológicas, como era trabalhado na taxonomia, tá? Mas, se eu selecionar então só os répteis, deixando de lado as aves, ele se torna um grupo parafilético, como está representado em laranja aqui para vocês. Quando retiramos intencionalmente um ou mais representante do grupo verdadeiro, certo? Em relação à plesiomorfia e apomorfia, que a gente trabalhou na questão anterior, aqui nessa representação, vamos citar, por exemplo, o endoesqueleto calcário. O que é todos os animais que estão aqui representados são vertebrados, né? Desde os peixes até os mamíferos lá representados pela nossa vaquinha. Então, endoesqueleto calcário é uma plesiomorfia, porque é uma característica antiga existente ali no ancestral comum, beleza? A partir daqui, vamos selecionar a nossa vaquinha, que é uma classe mamália, né? O surgimento de pelos e glândulas mamárias é uma apomorfia, é uma característica nova, porque aves, répteis, anfíbios, peixes não possuem pelos e glândulas mamárias, tá? É característico dos mamíferos, do clado dos mamíferos, da classe dos mamíferos, uma apomorfia. Beleza, galera. Página 13 em relação à reprodução no reino Animalia. Complete o esquema seguido com as vantagens e desvantagens de formas de reprodução sexuada e assexuada, tá? Isso é uma coisa que tem que ser bem fixada aí,
para a gente entender quase todos os processos reprodutivos. Então, a modalidade de reprodução ela é dividida em assexuada e sexuada, né? Como está listado ali no nosso enunciado, tá? Então, vamos começar pelo lado esquerdo, pela modalidade assexuada, sem troca de gameta ou material genético. Vantagem, galera, é muito rápido, né? Extremamente rápido e gerando um grande número de descendentes, tá? Pega uma reprodução bacteriana assexuada por meio de bipartição. Uma célula se divide em 2, 2 em 4, 4 em 8, 8 em 16 e assim por diante, tá? Então é extremamente rápido e gera um maior número de indivíduos. E tem uma outra vantagem também, o gasto energético é pequenininho, tá? Mas em relação à desvantagem, né, a gente sabe que não existe variabilidade genética. São processos está relacionado à formação de clones naturais. Mas, obviamente, essa desvantagem de não haver variabilidade genética varia um pouco no ponto de vista também na agricultura. Usa-se muito a reprodução assexuada em função da manipulação de sementes para tornar ela resistente a pragas, a frio, a chuva, a calor e assim por diante. Obviamente, você quer que todo o seu cultivo seja resistente a todas essas intempéries. Então você faz o que? Reproduz de maneira assexuada, na verdade assexuada não, mas promovendo a autofecundação, para que forme ciclones naturais também, ok? Em relação à modalidade sexuada, a vantagem seria justamente o oposto da desvantagem assexuada, a variabilidade genética. Né? Em contrapartida, é um processo mais lento. Pensa no nosso caso, gente, né? A formação, o nascimento de um neném aí, de um bebê, demora cerca de 9 meses, 40 semanas, tá? E, obviamente, o menor número de descendentes. No nosso caso, pegando o mesmo gancho, o mesmo exemplo, apenas um indivíduo a cada ano, por exemplo. Pode ser falado dessa forma, tá bom? Bom, partindo então para a parte de desenvolvimento embrionário dos animais, lá na página 16 do seu livro de atividades está a questão 25. No quadro que segue, encontramos tipos de óvulos e segmentação de acordo com a ocorrência dos diferentes grupos de animais. Assinale o quadro abaixo a alternativa que apresenta a associação incorreta. Atenção, tá bom, galera? Vamos lá. Mamíferos placentários, ovo oligolesto, tipo de segmentação total e igual. Vamos puxar o gancho dessa primeira alternativa. Lembra, galera, que a quantidade de vitelo influencia no tipo de ovo e no tipo de clivagem, no tipo de segmentação. Então, quanto mais vitelo, mais lento será o processo e menor a área de clivagem, ok? Então, oligolesto, oligo, pouco. Lembra lá do que significa oligo? Oligogarquia, domínio de poucos. Oligoqueta, lá nos anelídeos, que vocês já estudaram, a gente vai rever também anelídeo na semana 17. Oligoqueta, poucas cerdas. Oligo, pouco, lécito está relacionado a vitelo. Então, mamíferos placentários geralmente têm pouco vitelo em função que o cordão umbilical já é rapidamente formado e acaba nutrindo o animal, já que esse é um vivíparo, tá bom? Então, a segmentação é total e igual porque tem muito espaço, a área de clivagem é muito grande, e igual porque os blastômeros vão se dividir ficando no mesmo tamanho, beleza? Peixes heterolestos, também conhecido como mesolestos, e segmentação total e igual. Opa! Essa já está errado. Galera, se ele é um heterolesto, se ele é mesolesto, tá? Peixes entraria... Peixes é complicado um pouco esse exemplo, tá? Porque tem peixes com ovos heterolestos, tem peixes com ovos telolestos também, tá bom? Na minha opinião, ficaria melhor a palavrinha anfíbio ali, ao invés do peixe. Mas, então, o que está errado nesse... Qual que é a associação incorreta? A modalidade de segmentação, tá? Aqui eu tenho uma modalidade total e desigual, porque os blastômeros vão ficar de tamanhos diferentes, tá? É o que a gente vê na questão 26 ali embaixo, corrige a alternativa. Peixes apresentam ovos telolestos ou megalestos que sofrem segmentação parcial e discoidal. Então, o que a gente estava discutindo nessa questão, tá? Depende da espécie do peixe. Tem peixe com ovo heterolesto também.
tem peixe com ovo, megalesto ou telolesto, que seria, né, o telolesto completo, no caso, que tem muito vitelo, chamado, né, sinônimo de megalesto. Então, assim, dá para se confundir, mas tem que trabalhar em cima do que a gente tem, certo? Então a gente faz as devidas correções aí, ajeita bonitinho pra gente. Então lembrem disso, tá? Peixe é meio confuso porque pode apresentar os dois tipos, então pode variar, mas de qualquer forma, o tipo de ovo heterolesto poderia estar ok, mas a segmentação está errada. Se fosse um ovo heterolesto, seria total e desigual, beleza? Se fosse um ovo megalesto, daí sim a segmentação parcial, porque nem todos os blastômeros vão se dividir em função de uma reduzida de uma pequena área de clivagem, e discoidal, porque ela acontece em cima do disco germinativo. É o que a gente vê aqui, então, em relação aos tipos de ovos, tá? Então, ali eu tenho heterolestes, anfíbios, moluscos, anelídeos, telolestes em peixes e assim por diante. Então, vale dar uma olhadinha nessa tabela que está ali na página 4 de vocês, do seu livro de atividades, tá? Não deixe de dar uma olhadinha na tabela, que isso é importante, isso geralmente é cobrado, beleza? Questão 30, pessoal, lá na página 17. Com relação à embriogênese, assinale o que for correto. Em abelhas, pode-se observar o fenômeno de partenogênese, que leva à formação dos zangões, resultantes do desenvolvimento de óvulos não fecundados. Perfeito? A partenogênese tem essa definição: surgimento de um novo indivíduo a partir de um óvulo não fecundado. Então, no caso das abelhas, os zangões surgem de óvulos não fecundados. Abelhas operárias e abelhas rainhas vão surgir a partir de óvulos fecundados. Então, operária e rainha, diploide, 2N, zangão, haploide, N, tá? Isso acontece também em carrapatos, por exemplo, onde tem uma musiquinha muito antiga, nem é da minha época, da época do meu pai e do meu avô, se duvidar, que é do Palhaço Carequinha, que ele cantava assim: ai, 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 carrapato não tem pai. E literalmente, o carrapato não tem pai, o zangão não tem pai, porque eles surgiram de óvulos não fecundados pelo gameta masculino. Beleza? Número 2. Nos protostômios, o blastóporo origina o ânus. E pode-se citar representantes desse grupo, os equinodermos. Negativo, né, galera? A frase tá bonitinha, protostômio... Ah, não, minto, tá errado. Protostômio origina a boca, né? E no caso dos equinodermos, cujo blastóporo origina o ânus, para a gente corrigir essa questão, na verdade, seriam os deuterostômios. Beleza? Questão 04. O blastocisto em mamíferos é revestido por uma camada de células, o trofoblasto, o qual originará a placenta posteriormente. Sim, placenta e outros anexos embrionários. O blastocisto de mamíferos é dividido em duas partes, né? O trofoblasto, cuja origina os anexos aí, e o embrioblasto, que é aquele aglomeradinho um pouco maior no blastocisto, que vai dar origem ao embrião. 08. Ovos oligolestos, pouco vitelo, segmentação holoblástica igual ou total igual, até aí tudo bem, onde os blastômeros apresentam aproximadamente o mesmo tamanho, né? Por isso do igual, holo vem de tudo, vem de ao, né? Holo, ao, tudo, todos, os blastômeros vão se dividir, permanecendo no mesmo tamanho, certinho a 0,8. E 16, a mórula é resultante de sucessivas divisões celulares dos blastômeros. Sem dúvida, o que é a mórula? Um aglomerado maciço de blastômeros, beleza? Vamos lá então, pessoal. Quase acabando, questão 33, lá na página 18 do seu livro de atividades. Último assunto, né? Os anexos embrionários, que remetem aí à embriologia do primeiro bimestre. Então, anexos embrionários realizam várias funções durante a embriogênese humana, o processo de formação, né, do embrião. Sobre esse assunto, identifique as estruturas numeradas na figura abaixo e correlacione a seguir. Bom, vamos ver então. Estrutura com função de remover excretas. Remoção de excretas alantoide, está indicada ali pelo número 4, tá bom? Realiza trocas gasosas entre o embrião e o meio externo. Vai estar relacionado com a placenta, obviamente se for um mamífero, junto ao córeo ou alantocóreo, tá? Que realiza trocas gasosas, indicados ali pelo número 5. Inclusive também pode ser considerado o cordão umbilical, tá? Já que aqui não pede
o nome em si da estrutura, e sim a correlação, tá? Número 5, membrana que evita o dessecamento no embrião. Número 5. Número 5 foi a troca gasosa, né? O cordão umbilical, a placenta e assim por diante. Qual é o número indicado pela membrana que evita o dessecamento no embrião? Dessecamento no embrião, gente, amnio, delimitação do líquido amniótico. Então, vai estar mais próximo ao embrião, circundando-o, tá? Então, o número 3, beleza? Permite a fixação do embrião na parede do útero. Então, está relacionado à placenta, ao córeo também, ao lantocóreo, que vai ter projeções pregas para que facilite a nidação, que é a implantação, né, do embrião ao endométrio, que é a mucosa que reveste ali as paredes uterinas, então indicado pelo número 2, tá? As vilosidades coriônicas também podem ser chamadas assim. Beleza? Em relação à reserva nutritiva durante o seu desenvolvimento, o número 1, que vai estar relacionado então ao pequeno saco vitelínico, no caso, né, do desenvolvimento no embrião humano, ou propriamente dito o cordão umbilical, que transfere os nutrientes da mãe diretamente à criança. E a última questão 34, tá? Uma questãozinha sobre célula-tronco. Então vamos lá para fechar com chave de ouro a nossa SPE Revisa Vídeo 1, semana 16. Ao buscar células-tronco embrionárias, um pesquisador deverá retirar células que se encontram na fase final da organogênese, pois essas células já iniciaram seus processos de diferenciação. Ó, eu já estava corrigindo, hein? Não é na fase final, né, galera? Vai se encontrar na fase inicial, lá na mórula, na blástula, mais especificamente, aonde se encontra o maior número de células-tronco embrionárias, TOT e pluripotentes, justamente para atender a alta demanda na organogênese, na neurulação, na gastrulação também. Então eu preciso ter uma oferta grande para atender uma alta demanda nas próximas etapas, tá? Questão 02. As células-tronco são encontradas apenas nas fases iniciais do desenvolvimento embrionário. Isso justifica a controvérsia existente em vários países quanto à permissão ou não do uso de células em pesquisas. Não, né, galera? Eu tenho células originadas de tecido adulto, tá? De cordão umbilical é tecido adulto, de medula óssea é tecido adulto, tá? Então são células oligopotentes que a gente chama, mas não, eu tenho duas origens, embrionária e adulta, beleza? 04. Além de células-tronco embrionárias, existem células-tronco adultas, como as células da medula óssea vermelha. Acabamos de comentar, perfeito? 08. Uma célula-tronco é caracterizada por ser haploide e ser originada através de divisões meióticas. Não, né, galera? Ela é diploide 2N e é proveniente de divisões mitóticas. A célula aqui que ele queria retratar nessa alternativa, a haploide originária de divisão meiótica, no caso de seres humanos seriam os nossos gametas, óvulos e espermatozoides. 16. O que caracteriza uma célula-tronco é o fato de não ter sofrido diferenciação, conservando seu potencial de transformar em qualquer célula do corpo. Perfeito. Alta capacidade de diferenciação, totipotente, pluripotente, oligopotente. Muito bem, galera. Terminamos, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa breve revisão aí, essa seleção de alguns exercícios para revisar de maneira aí, espero que satisfatória, o volume 5, né? A unidade 09 ali do primeiro bimestre. Então, ainda nessa semana, a gente vai trabalhar a unidade 10 do volume 5 para fechar com chave de ouro o nosso primeiro bimestre. Tá bom, galera? Se cuidem, fiquem bem, estamos à sua disposição. Valeu, tchau, tchau!